Eu nunca imaginei que um dia, no auge da minha paixão, teria que lutar contra o mundo para ver o Corinthians levantar mais um troféu. Era o Campeonato Paulista de 2025, e o jogo da final estava marcado para aquela noite. O Timão precisava segurar o 0-0 contra o Palmeiras para conquistar o título, e eu não poderia perder por nada. Mas a vida, como sempre, resolveu colocar obstáculos. Acordei com uma dor insuportável nas costas, como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Mas não era só isso. Minha TV tinha pifado no dia anterior, e eu estava prestes a entrar, em uma reunião super importante no trabalho, que se estenderia por horas. Eu sabia que se não resolvesse aquele problema logo, o sonho de assistir ao jogo com a Fiel seria destruído. Dentre todas as minhas opções, a mais louca parecia ser comprar ingresso para o estádio e enfrentar um mar de gente, dor e qualquer outra coisa que viesse pela frente, para garantir que eu estaria lá, no meio de toda aquela energia. Depois de uma luta incansável para conseguir aquele ingresso e me livrar das responsabilidades do dia, finalmente me vi a caminho da Neoquímica Arena. O transporte estava lotado, as ruas abarrotadas de torcedores com a mesma esperança nos olhos. Eu estava exausto, mas a adrenalina me mantinha vivo. Cada passo que eu dava em direção ao estádio era como um gole de coragem, como se o Corinthians já estivesse me chamando para fazer parte daquele momento histórico. Ao chegar perto da arena, a pressão só aumentava. O som das torcidas, o cheiro de pipoca, o clima quente de uma noite que prometia muito. Tudo isso me deixava mais nervoso e, ao mesmo tempo, mais determinado. Eu precisava sentir a vibração do estádio. Precisava estar lá, no coração de tudo, assistindo ao Timão lutar pela vitória. E a sensação de estar dentro da arena não tem nada igual. A energia da Fiel me envolvia de tal forma que eu quase podia esquecer da dor nas costas, do cansaço e de todos os obstáculos que havia enfrentado até ali. O jogo estava prestes a começar, e a emoção me tomava de uma maneira que eu nunca tinha sentido antes. O apito inicial ecoou e o jogo começou, mas minha mente estava longe do campo. Eu mal conseguia acreditar que estava ali, no meio de tudo aquilo. Cada grito da torcida parecia se enfiar direto no peito, mas a tensão não dava trégua. O Corinthians jogava com uma calma impressionante, mantendo a vantagem do jogo de ida. A cada ataque do Palmeiras, eu sentia meu coração bater mais forte. Cada lance me deixando sem ar, como se eu estivesse dentro do campo. O primeiro tempo se arrastou. Não havia grandes chances, mas a tensão era palpável. O Palmeiras tentava, mas o sistema defensivo do Corinthians estava blindado, e o goleiro Hugo Souza parecia ser o muro intransponível que todos temiam. Mesmo assim, a cada segundo, a sensação de que o título poderia escorregar de nossas mãos me fazia duvidar do destino. E no fundo, eu sabia que tudo se resumiria a um momento. Uma chance que, se perdida, poderia nos custar o sonho. A segunda etapa chegou, e com ela, a pressão aumentou. O Palmeiras não tinha mais o que perder. Eles estavam desesperados, e o jogo, que já estava tenso, parecia prestes a explodir. Aos 13 minutos, a cena que eu jamais poderia imaginar. Pênalti para o Palmeiras. O estádio congelou. Eu podia sentir a respiração pesada dos torcedores ao meu redor. Era a chance deles, o momento que decidiria tudo. Eu fechei os olhos por um instante e só rezava para que Hugo Souza fosse o herói que todos precisávamos. Cobrança de Rafael Veiga vinha a caminho, mas eu sentia que ali poderia estar a nossa salvação. Era o tipo de momento que só quem vive o futebol intensamente entende. E então, aquele momento chegou. Rafael Veiga foi para a bola, e no instante em que ele a chutou, o mundo pareceu parar. O estádio inteiro prendeu a respiração. Eu não conseguia nem piscar. O pênalti era nossa grande chance, mas também nosso maior pesadelo. Só que algo inacreditável aconteceu. Hugo Souza, como se fosse um verdadeiro paredão, se esticou e, com uma agilidade absurda, fez uma defesa espetacular. A bola explodiu em suas mãos e a Neoquímica Arena veio abaixo. O grito da Fiel foi tão forte que eu quase perdi o equilíbrio. Uma onda de emoção tomou conta de todo o estádio. Eu não sabia se chorava, se gritava ou se simplesmente me jogava naquelas arquibancadas como um doido.
Não era só um pênalti defendido, era um troféu sendo segurado ali, naquele instante. Eu sabia que era só questão de tempo até o juiz apitar o fim da partida e o Corinthians finalmente ser o campeão paulista de 2025. Aquela defesa de Hugo Souza foi o ponto de virada. Como um verdadeiro herói, ele não só defendeu o pênalti, como também garantiu o fim do jejum de 6 anos sem títulos. O Corinthians estava de volta ao topo. O sonho de ver meu time campeão se materializou diante dos meus olhos em um momento que jamais esquecerei. Ali, no meio da torcida, no calor daquele pulo de alegria, eu sabia que tudo o que eu passei até chegar até ali tinha valido a pena. E quando o apito final soou, foi uma explosão de emoções que parecia não ter fim. Eu, um torcedor comum, mas com a alma de um verdadeiro corintiano, estava ali para testemunhar a glória do Timão, como se o próprio destino tivesse me permitido ser parte daquela história.